E aí, gente, tudo bem com vocês? Hoje, aqui no Coquetel F, a gente vai falar sobre algumas palavras em francês que a pronúncia é bem diferente da escrita. Mas não assim qualquer palavra, porque vocês sabem que a maioria das palavras em francês, elas já vão ter assim várias letras, uma que você não pronuncia, outra que acaba tendo um som diferente, mas isso costuma seguir um padrão, né? Por exemplo, A, U que vira O, ou EAU que vira O, um T final que a gente normalmente não pronuncia. Então, muitas delas vão seguir uma regra, por mais que pra gente seja estranho, existe uma regra, um padrão. Mas hoje aqui eu não vou falar sobre essas, que são estranhas pra gente, mas eu vou falar sobre algumas palavras que mesmo em francês, a pronúncia, seguindo a regra deles, seria diferente, mas que a gente acaba pronunciando na vida real ali de um outro jeito. Vamos descobrir quais são essas palavras meio diferentonas. A primeira palavra delas é uma palavra que, assim, as pessoas sempre vão errar no começo quando você tá estudando francês, porque ela parece bastante, e aí ela vai tentar ler e o que acontece? Essa palavra aqui na tela, como é que você diria? Então, opa, cuidado, porque aquele O que tem ali não vai ter som de O. É quase como um M mudo no começo dessa palavra. O que a gente teria seria um E em francês, que a gente sabe que o E em francês, muitas vezes o som quase não existe, quase não está ali. Então essa palavra vai ser pronunciada monsieur. Monsieur. E no final a gente também não vai dizer o R, e a gente também não vai dizer E, mas a gente vai dizer E. Monsieur. Monsieur. Segunda palavra que tá na tela, como é que você pronunciaria essa palavra? Normalmente em francês o S final não é pronunciado, né? Então se pega uma palavra que termina com S, dificilmente a gente vai pronunciar, mas nessa a gente vai pronunciar, e não só a gente pronuncia o S, como a gente não pronuncia o L. Então essa palavra, um filho, un fils, un fils. Terceira palavra, tá aí na tela. Como você pronunciaria? Então aquele primeiro E que tá ali vai ter som de A. Então nós temos femme, femme. E a palavra termina com E. O E final, quando ele tá assim, sem acento nenhum, ele é praticamente mudo. Então a gente para na letra M. Femme, uma mulher. Une femme. E aí temos a palavra para o mês de agosto na tela. Como você diria o mês de agosto em francês? Então, o A inicial não vai ser pronunciado, mas o T final sim. Então nós temos août, o mês de agosto, le mois d'août, ok? Quarta palavra na tela. Essa palavra significa cebola. Como você diria cebola? Lembrando que normalmente o OI em francês vai abrir para OA. Mas essa palavra não segue essa regra. Então, para essa palavra, nós temos oignon. Lembrando que a regra para o GN é como se... é bem parecidinho com o nosso NH. Então, nhe, oignon. Mas depois da última reforma ortográfica francesa, esse I caiu da palavra oignon. Então agora é novidade isso daí, gente. As pessoas podem escrever oignon sem o I, que vai estar certo. Mas vocês sabem como é, né? Toda vez que tem uma reforma ortográfica, as pessoas falam, poxa, mas a gente tá tão acostumado já a escrever assim, por que vai mudar agora? Então muita gente vai continuar escrevendo com o I, e muita gente vai continuar escrevendo sem o I, até a gente ver o que acontece, se vai ficar só o ou se vai quanto tempo vai durar o I ainda. Mas por enquanto você ainda pode ver em muitos livros oignon escrito dessa forma. Sexta palavrinha. Essa palavra significa segundo. Segundo. Como você diria em francês?
eu vou dar uma dica, é bem parecido com o que a gente diz em português. Por mais que a gente tenha a letra C, em algumas palavras o C vai ter som de G. Segundo, essa próxima palavra que está na tela vai ter uma pronúncia engraçada entre o singular e o plural. Então, no singular significa osso, tá? E ela no plural é escrita da mesma maneira. Então, quando a gente fala um osso, a gente vai dizer anus. E a gente vai dizer a letra S, que normalmente a gente não diz, anus. E no plural, a gente não diz a letra S. Então, se você vai falar ossos, você vai dizer deso. Deso. Lá vão ser o plural, lá vai ser o plural, vão ser ossos, mas no singular e a gente diz o S. Anus, deso. E para terminar, eu vou trazer duas palavras aqui. E por mais que elas sejam parecidas, a pronúncia delas vai ser diferente. Então, como você pronunciaria? Respect. Le respect, c'est correct. Aí você deve estar aí se perguntando, mas que saco, Fernanda, por que isso acontece? É só para complicar a nossa vida? Não, normalmente não é alguém que vai lá e decide. A língua é uma coisa, de certa forma, viva. Então as pessoas acabam mudando isso e quando vê acaba sendo diferente, como por exemplo quando você pega uma palavra de algum outro idioma e traz para o idioma, ou acontece alguma coisa, tem um produto novo, são muitas coisas que podem fazer a língua mudar e pronunciar as coisas de maneira diferente. Então essas vão ser as diferentonas do francês. Se você lembra de mais alguma, eu peço para você deixar um comentário aqui pra gente ver qual que é a pronúncia, se é padrão ou se ela é muito diferentona, beleza? Gente, eu sou a Fernanda e eu vou estar sempre falando de francês aqui no Coquetel F. Obrigada por vocês terem me acompanhado, um beijão pra vocês e até a próxima, pessoal! Tchau!